Esse é o Big Shot Pod. Olá, amigos! MM aqui, com os nossos já tradicionais parceiros, Vavo Mantovani. Olá, boa tarde a todos. E Guilherme Pinheiro. Olá. E hoje também temos a participação honrosa de Jones Tombini. Tudo bem, Jones? Maravilha, maravilha. Honrado sou eu que tá aqui, meu. Honrado sou eu. Maravilha. Já dá o serviço todo aí, Jones. Da onde é que a gente te acha na internet? Então, eu sou o Jones, conhecido também como Marilene. Eu tenho um canal no YouTube chamado Basquete Cascavel. É um canal que tem muito direcionamento de programa de impulsão, tênis, review de produtos, essas coisas nada, mas muito dedicado ao nosso basquetebol. Dá o teu endereço também. Twitter, @Jones Tombini, Instagram, @Jones Tombini e no YouTube é Basquete Cascavel. Não, o endereço da tua casa. Dá o endereço da tua casa. Esse eu não vou dar, não. Esse eu não vou dar. Não, tu não entendeu. Pra galera que quer mandar uns presentes, entendeu? Não vão mandar. Tem muitos espectadores do Big Shot Pod mandam presentes. Cara, então é por isso que é bom falar o endereço. Nesse caso, eu prefiro deixar apenas minha conta bancária. Se alguém quiser depositar alguma coisa, fica à vontade. Ou a minha caixa postal, né? A boa e velha caixa postal. Tamo junto, eu também. Prefiro minha parte em dinheiro. Então, a gente tá aqui. Obviamente, Jones vai estar aqui no programa inteiro, falando sobre a volta da NBA, a bolha, a galera já furando a bolha, né? Dando esses spoilers dos nossos temas. Mas antes da gente entrar, né? Como sempre, o Jones já falou das redes dele. E para você esqueceu das nossas redes, né? Nesse tempo aí, vamos já começar a acessá-las de volta. Se você não nos segue ainda no Twitter, no Facebook, no Instagram, é só procurar Big Shot Pod em qualquer uma das redes. Se você tá ouvindo a gente em qualquer lugar que dá para dar avaliação também, já dá avaliação, dá uma comentada ali, porque agora com a volta dos jogos, né? Vai começar a pegar fogo tudo. E vai ser legal, porque estamos planejando conteúdos e coisas bacanudas aí. E para saber o que está acontecendo, né? Siga a gente lá. E se você já não segue a gente pessoalmente, pelo menos siga o Big Shot Pod, porque esse é um podcast carentenado, né? Tadinho dele. Ainda bem que a gente tá aqui toda semana dando carinho pra ele. A NBA tá voltando e a gente também, né? A gente passou aí 4 meses com aquele rider no pé, né? Aquele clima meio de férias e tal. A gente tá voltando também, né? A gente tá voltando com tudo. Até a hora que cancelarem tudo de volta, porque a galera tá corongando, né? Então, não vai corongar, não vai cancelar. E pra quem duvidou que a gente chegasse no episódio número 79, essa é pra vocês. Na cara. Pra você. 79 E a gente, tá aí. a gente tem nome. Tem nome. Tem o cara no Twitter que a gente falou que ia ser cobrado. Exatamente. O Jones, ele deve saber que a gente sempre que fala o número do programa, a gente tem que mandar um recado para um inimigo imaginário, né? E que eu gosto muito quando o cara manda esse recado assim, isso é para vocês que não acreditavam e tal. E aí tem o... Como é que foi o nome do cara? Eu tô procurando aqui. Hermes falou que duvidava que a gente ia chegar no 79 e tá aí pra você. Aí, Hermes, toma essa. Nós somos a EMA. Nós somos a Naja. Nós somos os animais silvestres de Brasília. Quando você menos espera, a gente... Pau! Tamo aí, quebrando paradigmas. Eu tô muito honrado de participar desse 79. Foi o ano que eu nasci, né? Então, sensacional. Olha! Ah lá, viu? Temático. A gente aqui, né? A gente aqui é narrativo, Jones. As nossas temáticas, a gente que vem de cinema, da música. Aqui a gente trabalha com narrativas completas e complexas. O Vava não vai dar o dele do número 79, quem jogou 79? Então, eu já entrei aqui. Acho que eu nasci ontem, meu. Já estava aberto aqui. Por enquanto, não temos um jogador que usou o 79. Só voltaremos a homenagear alguém no programa número 81, que foi o número que José Calderón utilizou no Cleveland Cavaliers e no Detroit Pistons, seus últimos 2 times. Aqui também consta que tem um cara chamado Miyeoni no Utah Jazz, atualmente número 19, número 81, não tenho a mínima ideia quem é.
Isso aí, então a gente não sabe quem é, mas um dia a gente descobre. Assim como a gente... Já entrei. Já entrou? Quem é então, Vavão? Já entrei. Ele entrou em 5 jogos, como é que é o nome dele? O Mieoni. Ele entrou em 5 jogos, total de 11 minutos, e não marcou nenhum ponto ainda. E tem um PER de menos 9,9. Ô, louco. Negativo. Ô, louco. Grande jogador. Esse aí... Vamos lá. Deve estar na bolha lá. Tá na bolha, pelo menos tá lá. Mas quem também está na nossa bolha do Big Shot Pod é os nossos Big Shot Pod All-Stars, que não foram abandonados, né? A gente ficou conversando, falando de uma porrada de coisa. Então, um grande salve aí. Meninos, mandem um salve para os nossos All-Stars, por favor. Salve, All-Stars! Grande salve! Um abraço. Obrigado. Então, todo mundo aí, se você quer ser um All-Star também, na descrição aqui vai ter o link do PicPay, R$15 aí, se você pode ajudar. Se você não pode também, no final do programa tem uma competição da palavra. Vocês falaram alguma palavra no programa passado, falando nisso? Que eu não acabo... Não teve Então, palavra. Então hoje não tem sorteio, mas semana que vem vai ter, porque quem organiza a parte de entretenimento do podcast sou eu, né? Claramente dá pra ver. Então, tipo, a gente vai fazer isso aqui, e aí você pode ganhar. Então fique esperto aí que em algum momento do episódio a gente vai falar uma palavra mágica, coloca nos comentários do YouTube. Você pode ganhar um mês aí de All-Stars pra estar lá no grupo com a gente. Então vamos já entrar na nossa pauta aqui, que é claramente... Fale, Vavo. Deixa eu corrigir só uma informação errada, para não ficar errado e as pessoas me acusarem de passar informações erradas, fake news no Big Shot Pod. O Mieoni, eu fui dar um Google nele aqui para procurar alguma foto dele com a camisa 81. Eis que todas as fotos que eu encontrei, ele está com a camisa 24. Ou seja, eu acho que é um erro do site Basketball Reference ao cadastrá-lo como número 81. Então esqueçam o que eu falei. O único número 81 é o José Calderón. Isso aí, aqui é real time, entendeu? Aqui a gente tem o nosso departamento de checagem de informações, está aqui no nosso ouvido. Vocês não estão vendo, eles estão aqui falando, não, errado, volta aqui o nosso Tino Marcos, que tá lá no gramado, diretamente mandando informações pra gente. Então a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui nas nossas casas ainda, que é a nossa mini Disneylândia, ainda mais pra vocês que têm crianças, né? Ficam vendo aí filmes da Disney, brinquedos, Mickey. Mas a NBA está na Disney já, literalmente, já se preparando para acabar essa temporada já histórica e estranha ou incrível, não sabemos ainda, né? Mas, de qualquer maneira, uma temporada diferenciada, eu diria, né? E os jogos nem começaram, mas já tem notícia a dar com um pau. Certo, Guilherme Pena? Certo, Marcelo. Bom, a NBA tá lá, tá todo mundo lá, né? Tipo, os times já chegaram. Aliás, eu não sei se vocês têm ouvido, eu tenho escutado alguns podcasts, principalmente da ESPN, porque a ESPN já foi uma das primeiras repórteres a chegar lá na bolha, foi a Malika Andrews, e ela falou tanto no podcast do Zach Lowe quanto no do Brian Windhorst sobre a experiência de ficar na bolha. As pessoas tiveram que ficar 7 dias dentro isso a imprensa, né? Porque os jogadores, eles têm um protocolo um pouquinho diferente, porque eles já estavam em quarentena nas suas respectivas cidades e eles foram de voo fretado, eles foram com os voos dos seus respectivos times. Eles não foram de voos comerciais. Então, eles têm um protocolo de 48 horas, eles têm que testar 3 vezes negativo para Covid, e aí eles podem sair dos quartos e começar a circular pela parte do complexo Disney onde está a bolha da NBA, né? Os repórteres, eles têm que ficar 7 dias dentro do quarto. 7 dias, eles têm que ter 7 testes seguidos negativos para eles poderem começar a acessar os demais espaços. Então, ela tem contado bastante de como tem sido a experiência. Cara, deve ser, assim, ao mesmo tempo que deve ser difícil, eu até falei isso no episódio passado, eu até queria saber o que o Jones acha. Cara, vai ser tipo Copa do Mundo esse começo, né? Que vai ter jogo o dia inteiro. A gente, tipo, sério, vai ser eu acho que isso, inclusive, vai botar em risco o meu casamento, porque com o jogo da NBA rolando o dia inteiro vai ficar difícil, né? Certamente. Eu até quero adicionar um negócio aí na questão da bolha, que ontem eu vi
um vlog do Javel Magui no YouTube. Ele tá gravando todo dia como que é a vida dentro da bolha. Então, se você olhar... Tipo, cara, tem que dar certo esse negócio, porque é muito afastamento dentro de ônibus. Ele mostrou, assim, o primeiro dia, a chegada dele, como que tá, assim... realmente, assim, tem muito protocolo, né? E eu também estou preocupado igual você, Gui. Vou perder o casamento, vou perder meu trabalho, vou ficar assistindo o jogo a tarde inteira, o dia inteiro. E não sei se é por um misto de ver a temporada terminar com essa forma que ela vai terminar e não querer perder esse momento da história também. Tem um monte de coisa aí que vai fazer com que a gente fique pregado na frente da televisão, no Twitter, acompanhando de todo lado a informação que acontece, os jogos. Enfim, tô contigo, cara. Vamos perder o casamento. Eu acho que um paralelo importante é a primeira rodada dos playoffs. Porque na primeira rodada dos playoffs rola isso, de ter um jogo seguido do outro o dia inteiro, porque são 8 embates e os times ficam alternando dias. E realmente, tendo como base a primeira rodada dos playoffs, eu lembro que era muito pesado a sequência de jogos, assim, o dia inteiro. Teve, inclusive, um ano, acho que 2 anos atrás, a minha esposa estava viajando a trabalho e eu não tínhamos filho ainda, e eu estava sozinho em casa. E eu peguei do primeiro até o último jogo. Eram 4 jogos de playoffs seguidos. Quando acabava um, começava outro. Acabava um, começava outro. Acho que tinha um intervalo de meia hora ali entre o segundo e o terceiro, ou entre o terceiro e o quarto. E aí eu meio que filmei ao assistindo tudo. É um vídeo antigaço do Boom Shakalaka, que eu filmei ao assistindo tudo do início até o fim. Chega no final do dia, o cara tá tipo assim, ó. Tipo, tá, meu, chega. Porque cada jogo da NBA é 2h30. Então, eram 10 horas seguidas de basquete. Agora, imagina isso todos os dias. Então, eu acho que a gente vai meio que deixar uns jogos de lado. Vai ser isso. Na primeira rodada dos playoffs, o que acontece é que os playoffs eles começam geralmente no sábado. Então, no sábado e no domingo, você tem 4 jogos no sábado e 4 no domingo. Agora, na bolha agora da NBA, cara, vão ser muitos dias disso, assim. Eu tô vendo aqui, os jogos começam dia 30, tem 2 jogos, né? Mas aí, dia 31 tem 6 jogos, dia 1º tem 5 jogos, dia 2 tem 6 jogos. Vai ser tipo 3 semanas, com jogos começando 2 horas da tarde e indo até à noite. Então, cara, vai ser tipo aquele clima de Copa do Mundo, que aquela fase que tem 4 jogos por dia, né? Que tem um jogo às 9, um às 11h30, um às 2h30 e um às 5, que você fica o dia inteiro vendo o jogo. Só que vai ser de NBA, sabe? E valendo... Quer dizer, nesse primeiro momento, valendo classificação, né? Mais no leste, mais a ordem dos times que vão se classificar, né? E no oeste, valendo vaga. Porque tem muitos times ali brigando, principalmente pela última vaga ali. Então vai ser uma experiência, assim, se der certo, se Deus quiser vai dar tudo certo, vai ser tipo o Natal do fã de NBA, porque vai ser muito jogo bom. Os times mais fracos estão todos de fora, quer dizer, a gente pode até discutir a presença do Washington e do Phoenix Suns, e agora do Brooklyn, porque o Brooklyn tá tendo que fazer peneira para levar time, né? Porque perdeu 5, 6 jogadores. Então vai ser bom demais. Eu queria... O torcedor aqui do Orlando agradece. Pois é, a gente vai falar do Orlando ainda com o Jones hoje. Eu tinha que ter algumas notícias aqui para comentar, mas a minha primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é o seguinte: vocês acham que vai funcionar? Vocês estão botando fé? Vocês acham que tem algum perigo da NBA ter que cancelar? Porque a MLS também está disputando o torneio deles lá e já teve 2 times que tiveram que ir embora por conta do alto número de casos, o time de Nashville e o time de Dallas. Vocês acham que a NBA está mais preparada? O que vocês acham? Olha, eu acho que vai acontecer do início até o fim com todos os times. Que nem a gente falou, nem que um time vire o New Jersey Nets e tem que trocar 6 jogadores. Mas eu acho que uma vez que eles começaram, pra encerrar no meio, teria que acontecer do tipo, sei lá, 109 casos, assim, no intervalo de 5 dias. Esse é o único jeito da NBA parar no meio. Caso contrário, eles vão até o final, porque é muito dinheiro envolvido, muitas pessoas envolvidas, muitos contratos para honrar, patrocinadores, salários, enfim. Uma vez começado, vai encerrar. A minha questão é essa. Tipo,
digamos que chegue num ponto onde um time perca um ou dois jogadores principais e ele absolutamente deixe de ser um candidato que ele seria em condições normais. Um exemplo tosco, a gente vai falar mais adiante, mas o Russell Westbrook pegou Covid, o Harden não se apresentou, tinham boatos que ele estaria com Covid, mas depois parece que já confirmaram que ele não tá. Digamos que um time como o Rockets perde esses dois jogadores, ele deixa de ser um time assim, tipo, ele vira o Nets, tipo, ele vira o Warriors dessa temporada. É um time que fica completamente sem nenhuma condição. O mesmo vale para outros times. Um Lakers perde um LeBron ou um Anthony Davis, enfim, vale para todos os times. Eu concordo com você também, viu, Vavo, que também acho que uma vez começado vai terminar. E eu tava com um pouco de pé atrás, assim, de como seriam dentro esses protocolos, como que estaria. Mas depois desse vídeo que eu comentei no início lá do Javel Magui, cara, é extremamente cercado. Eles estão realmente assim numa bolha mesmo. Só realmente se der uma pandemia, dentro da pandemia ali, aconteceu alguma coisa. Mas visto as notícias, até o que nós vamos comentar daqui a pouco lá, o simples fato de alguém sair do quarto fora de hora e tudo mais, então acredito que está bem cercado para evitar qualquer tipo de problema de alguém testar positivo ali que está ali dentro. E também acredito, cara, que tem muito dinheiro envolvido, muita coisa envolvida, e por isso vai ser histórico, por causa toda essa interrogação, todos esses questionamentos que a gente tem, para saber o que vai dar o resultado do final. Então, é tipo Fórmula 1 com chuva isso daí, entendeu? As coisas podem... quando o mais fraco pode ter uma chance, o mais forte pode perder, enfim, é isso que está legal nessa situação, né? Não é legal a situação da pandemia, lógico que não é isso que eu quero dizer, mas visto a situação que nós nos encontramos e que vai continuar a NBA, eu estou achando fantástico, sério mesmo. O Jones falou do vlog só para fazer um adendo, o Jones falou do vlog do Javel Magui, o Matisse Thybulle também, o novato do Sixers, também tá com um vlog bem legal, para quem quiser dar uma procurada aí, que ele também tá fazendo, aliás, devem ter mais jogadores fazendo vlogs lá de dentro, né? Não, eu ia comentar, esse paralelo com a Fórmula 1 na chuva, perfeito, inventou sozinho, isso eu vi em algum lugar, gente. Não, saiu agora, aqui no fundão aqui. Porque eu sou um fã de Fórmula 1 também, cara. Eu sou muito fã de Fórmula 1. Eu vi os dois primeiros episódios, os dois primeiras corridas. É isso aí. No mesmo circuito com nomes diferentes. Não, excelente paralelo, é exatamente isso. É uma Fórmula 1 com chuva, né? Tipo, ok, os melhores continuam sendo os melhores, eles têm mais chances de ganhar, mas meio que dá uma aleatorizada ali no meio. Pode surgir um Rubinho Barrichello lá de trás, ali qual era o nome da equipe dele? Na época da Jordan, que ele vinha lá na chuva e ultrapassava todo mundo. Pode ser. O Vavo mencionou aí na primeira intervenção dele que uma das coisas que a gente vai comentar é justamente o Russell Westbrook foi diagnosticado com Covid, existia o rumor de que o Harden poderia estar também. Aproveitando que a gente está falando do Rockets, uma notícia que dá muito orgulho para nós brasileiros é que a primeira pessoa que teve que recomeçar a quarentena foi um atleta brasileiro, né? Nosso glorioso Bruno Caboclo saiu do quarto do Brasil, que era permitido e teve que recomeçar a quarentena. Então, aproveitando que a gente está no Rockets, o Vavo, o que você acha? Existe uma expectativa, não, existem estudos que mostram que algumas pessoas têm sequelas muito prolongadas, até mesmo depois que elas já não estão mais com vírus, né? Pessoas com problemas de falta de ar, até de confusão mental, e ainda não se sabe se isso vale tanto para as pessoas que manifestam sintomas quanto para as que não manifestam. Enfim, queria que você comentasse sobre o Westbrook, vocês, claro, e aí já fala do Caboclo, desse deslize que ele cometeu aí logo no começo. Não, começando pelo Caboclo, ele quebrou a quarentena inconscientemente, né, tipo, sem saber, porque supostamente não era de conhecimento dele que ele não poderia sair do quarto. Isso não pode ser verdade, cara. Não pode ser verdade, meu. Até, eu também acho que não. Não pode. Até minha esposa sabe disso, sendo que ela não assiste NBA. Só de eu ter comentado perto dela, não tem como o cara não saber que não podia sair do quarto. A não ser que o cara morando há 5 anos nos Estados Unidos não sabe falar inglês direito. Aí ele leu a parada meio errado e
O que rola, tipo, um jogador de primeiro... Mas pro cara entrar eu lá entenderia dentro, um jogador de primeiro ano que ainda não domina o inglês 100%, eu entenderia o cara ler meio estranho e interpretar errado, mas o Caboclo joga, tipo, desde 2014 na NBA, sei lá quando que ele chegou na NBA, enfim, muito estranho. E o que mais me surpreende é que o Richaun Holmes, que é um americano que fala inglês desde que nasceu, fez a mesma coisa. Ele foi receber algo tipo um pedido de delivery. Uma pizza. O Richaun Holmes, um cara que faz 13 pontos e 8 rebotes por jogo, 25 pontos no Fantasy. Inclusive eu peguei ele no último Fantasy, quando ele esteve disponível. Um cara desses vai pegar uma pizza... Cara, eu não consigo entender. Eu realmente não consigo entender. E aí tinham vários depoimentos de jogadores dizendo que acontece e que é um erro perdoável. Não é. Tipo, dentro do quarto, é dentro do quarto, ok? Não é tipo no quarto do cara do lado, do teu amigo, é dentro do teu quarto. Não deve ser muito difícil. Os caras têm computador, têm televisão, pode falar com a família inteira no iPad, assistir o que eles quiserem. Enfim. Mais um título para o nosso Brasil. Mas, voltando ao Houston Rockets, que tu perguntou, Russell Westbrook. Cara, eu considerando que todo mundo tem histórico de atleta aí na NBA, eu não sei se talvez alguém tenha. São quantos casos? 19, acho que os caras falaram. É mais provável que eles não tenham sequelas do que eles tenham, né? Justamente por serem atletas e estarem no auge físico, na carreira e na vida deles. Gostaria muito que não fosse como um torcedor do Houston Rockets. Eu não quero que nenhum tenha, mas que se for algum que não seja o Russell Westbrook, né, meu? Como torcedor do Rockets, pô. Olha tudo que a gente abriu mão pra ter ele. A gente teve que abrir mão do Patrick Beverley, do Lou Williams, do Montrezl Harrell, de escolhas no draft para ter o Chris Paul, e depois do Chris Paul e mais escolhas no draft para ter o Russell Westbrook. Olha tudo que a franquia colocou em jogo para ter Ok, tu teve um cara que é um MVP, que é um dos grandes jogadores da NBA, mas abriu muito. Se perdeu o Westbrook do nada, assim, se ele diminuir 10, 15% da capacidade dele, ele não é mais o Westbrook, ele é tipo o Jalen Brunson, entendeu? Então, que não seja o Russell Westbrook. Mas o Rockets tá meio... não tá tão amaldiçoado quanto os outros, mas ainda bem que o Harden não pegou, né? Porque se fosse o Westbrook e o Harden, ia fazer o quê, né? Botar o Austin Rivers. O Westbrook testando positivo agora para Covid, como é que fica aí o All Covid Team? Fica sensacional. Ah, nossa, se tivesse o Harden, então... Mas já melhorou. Então o Malcolm Brogdon cai fora do time titular, né? Vai pro banco. Vai disputar a posição com o Dinwiddie lá no banco de reservas. Temos o Russell Westbrook, Donovan Mitchell, segue sendo titular, então, né? Sem o Harden. Kevin Durant. E segue a dupla de pivôs, Nikola Jokic e Rudy Gobert. Esse é o nosso All-Covid Team até agora, que pode melhorar, hein? Pode melhorar. Estamos na expectativa. E você, Jones, o que você achou? O que você tem achado das notícias que a gente tem visto da bolha? Essa do Richaun Holmes que saiu para pegar pizza, meu? O que você tem achado disso daí? Eu acho que olha, é um baita vacilo dos caras, né? Que nem o Vavo falou aí. Eu acho que até o meu filho de 11 anos sabe da pressão que está em cima dessa bolha e dos cuidados que tem para fazer. Eu fico cogitando aqui o que um atleta profissional desse, que só tem isso para fazer da vida, faz uma dessa ainda, de sair do quarto. Para não fazer, né? Não é nem para fazer, é para não fazer. É para não fazer, justamente, né? Então é injustificável. Tipo assim, se fosse meu funcionário, eu dava justa causa, entendeu? No final Mas enfim, cara, eu tava lendo até agora, saiu uma notícia que o Russell Westbrook tá se sentindo bem, tá treinando forte e tal, tá continuando com a expectativa de voltar e tudo. Enfim, cara, eu acho um vacilo dos dois aí que fizeram um atleta profissional que tá aí sabendo de tudo isso, com certeza não foi avisado uma vez só, foi avisado milhares de vezes como seria, pra fazer uma dessa aí, cara. Enfim, espero que não aconteça mais, né? Eu acho que, assim, o protocolo, eu acho que tem, assim, os jogadores, com certeza, eles têm que ser responsabilizados, claro, porque é todo mundo marmanjo, né? Não tem mais criança ali. Ao mesmo tempo, a gente vendo que vários times têm tido diferentes problemas,
Eu não sei se também não tem um pouco dos próprios times ou da própria liga, eu não sei se, a gente não sabe se rolou isso, da liga sentar com os times e explicar um pouco o protocolo. Eu não tô tentando justificar erro de ninguém, eu só tô levantando uma questão aqui, porque, por exemplo, saiu uma notícia esses dias que o Denver, por exemplo, ele tá sem 3, além do Jokic, que ainda não tá lá, o Torrey Craig, mais outros 2 jogadores que também não foram com suspeita de Covid. Então, assim, se for, o Denver já tem aí 3 ou 4 jogadores do elenco com Covid. O protocolo era muito... Como tem que ser, porque a NBA teve que se preocupar com várias coisas, né? Então, o protocolo tinha 100 e tantas páginas. É evidente que o jogador não vai sentar para ler. O cara tem 30 anos, 28 anos, bilionário, vai ficar lendo o protocolo? O cara não vai fazer isso, né? Mas aí eu acho que também, de repente, eu não sei se todos os times, eles chegaram a explicar e tal. E aí o que acontece vendo as pessoas que estão reportando já na bolha, ainda assim é muito... As pessoas ainda estão se situando ali, né? Então, a Malika Andrews, ela falou que, por exemplo, ela já teve que explicar para vários jogadores onde que ele tinha que ir para fazer tal coisa, para comer, porque quem conhece a Disney, eu trabalhei lá na Disney, então assim, o complexo é imenso. Imagino que o Jones já tenha ido também para lá. Foi. O Vavo também, então, enfim, o complexo é imenso. A área que a Disney fica é imensa. Acho que eles têm coisa de 20 hotéis, além dos parques, é tudo bem espalhado e tal. O que acontece ainda tem muita gente perdida lá, né? A gente vê, os caras falam que os funcionários estão constantemente tendo que orientar os jogadores e tal. Então, assim, eu acho que no começo, os jogadores que fizeram as besteiras que fizeram, o Sean Holmes e o Caboclo, eles com certeza vão ser punidos de alguma forma pelos times e merecidamente. Dito isso, eu acho que daqui uma semana o pessoal já vai estar mais em casa. Habituado. E aí, exato. E aí acho que essa coisa não vai mais... Acho que não vai mais acontecer, né? Porque, como o Jones falou, é tudo muito novo, né? É uma situação muito excepcional, né? Tem esse problema natural, que é o problema do ser humano, né? Que eu tô lendo muito sobre isso. Que é isso, você esquece, né? Você tá acostumado, é quase um... No inglês tem o termo muscle memory, que é memória muscular, é isso em português? Quando, tipo, você tá digitando, aí você muda de Windows pra Mac, de Android pra iPhone, né? E você tá acostumado a fazer alguma coisa e você tá esperando alguma coisa pra ser... E aí você quer que a coisa aconteça daquela maneira e você não consegue, né? Então tipo, às vezes você só vai ter um branco, você vai esquecer e você vai pedir o delivery vai chegar na sua porta e você vai abaixar e você vai, né? E vai buscar, como você sempre fez. Mas agora não pode. Então tem esse tempo de transição que pra muita gente vai ser muito difícil. E às vezes, como aconteceu, se não me engano, na Bundesliga, que um técnico também, ele só foi comprar um barbeador que ele esqueceu. Ele esqueceu que o barbeador, ele só saiu do hotel, né? Foi, tipo, na lojinha de conveniência, que era a portinha do lado do hotel pra comprar um barbeador. Perdeu um ou 2 jogos do próprio time porque teve que ficar quarentenado. Vai ter vários brancos, né? Não. Eu não sabia dessa história, mas com certeza ele pensou assim, vou sair aqui rapidinho e ninguém vai me ver e eu vou comprar esse barbeador. Ele não achou que não ia dar nada. Com certeza. Cara, mas acho que, o Sean Holmes deve ter sido a mesma coisa. Vou pedir uma pizza que ninguém vai ver. Não, você tá na Disney, você não tem como não ver. Você tá fechado num... né, tipo, num quartel-general, assim. Né? Tipo, naturalmente já era assim. Imagina agora com pessoas que juntas valem bilhões de dólares. Né? Então, tipo, não tem como. Guilherme, ele inferiu sobre a minha vida, deduzindo que eu já fui para a Disney de Orlando. A resposta é: sim, eu já fui para a Disney, mas a única Disney que eu fui foi a Disney de Tóquio. Nossa senhora! Eu fui coagido pela minha esposa, que é uma fã, que já trabalhou na Disney também, assim como o Gui. Ela é uma fã de Disney. Quando a gente foi passar nossa lua de mel no Japão, ela me coagiu a ir na Disney de Tóquio. Em Orlando, eu fui no como é que chama? Que eu fui no House of Blues, que é a casa de shows, que fica meio que no complexo do Disney, mas não é na Disney. É isso? Fica no Disney Springs. No Disney Springs, é no Disney. Então, eu fui nesse lugar assistir um show, mas eu não fui na Disney em si. Então, o que você vai fazer em Orlando, a não ser ir na Disney? Não tem nada pra fazer em Orlando. Ô, louco. Eu fui assistir... Fala, Jones. Não, pausa.
Pausa porque o Jones fez um vlog em Orlando de uns 37 episódios, ele vai ter que explicar agora a cidade pra gente. Não, eu quero falar só o seguinte, que eu morei muito tempo na França, e só para fazer uma alusão à sua Tóquio, eu morava do lado da Disney Paris, então também conheci muito a Disney, complexo Disney Paris. Mas eu fiz sim uma viagem para Orlando agora e foi bem bacana. Eu fiz um vlog como se fosse uma blogueira da discórdia mesmo, trucando todas as blogueiras que fazem. Quer dizer, todo mundo sabe que tem um lado maravilhoso de viajar para lá, mas eu quis mostrar o lado desagradável de ir para lá. Foi bem bacana. É verdade. É que o vlog bom teria uns 2 episódios, o ruim já tem os 37, como você falou, né? Cite alguns exemplos então pra gente, porque a gente não é patrocinado e não faz diferença nenhuma. Então, olha, por exemplo, eu peguei, antes de ir num parque no Disney, eu não vou lembrar agora qual dos parques foi, enfim, um que tinha um brinquedo do Toy Story, e eu li um blog lá, vai pra Disney. Eu falei, olha aqui, o blog tá dizendo, você vai primeiro no brinquedo do Toy Story, porque lá tem menos fila, e assim você começa por aqui, e depois você vai fazer os brinquedos bombados. Bullshit, entendeu? Um brinquedo mais que eu cheguei de cara, já tinha 2h30 de fila, era o brinquedo mais com fila do mundo, então eu comecei a trucar todas essas blogueiras aí. Esse foi um dos exemplos. Mas é isso daí, se você tivesse perguntado pra mim, eu tinha te falado, esse parque é justamente o que eu trabalhei, é o Disney Hollywood Studios, esse brinquedo do Toy Story é uma fila que eu nem entendo, porque o brinquedo nem é tão legal. Exatamente. Só que a fila é, tipo, grotesca de grande. Por causa de pai e filho, eu acho, né? Por causa eu acho Pode ser. Da relação ali, que o Toy Story é um tipo de um filme que é pra todo mundo, né? Acho que todo mundo gosta, foi um momento ali, sei lá. Mas enfim, foi isso. Esse foi um dos episódios. O outro, pelo amor de Deus, a fila do tal no Disney Animal Kingdom, que é o da Pandora, do Avatar. Rapaz, 90 minutos de fila, 3 horas. Então, enfim, todo mundo sabe que vai pra Disney e vai encarar a fila, né? Mas tem algumas filas que são hardcore. A minha condição... O segredo é, para quem pode, vá fora de temporada. Agora, como você tem filho em idade escolar, às vezes é mais difícil, então... Mas o segredo, se você vai para lá em abril, maio, ou setembro, outubro, as filas costumam ser menores, porque é fora de temporada. Eu fui em fevereiro, Faz parte. Peguei um feriado nacional lá, tal do Dia do Presidente, que eu não sabia, e aí foi o que complicou um pouco a vida. Mas depois foi bem, depois foi muito bem. Não, eu dizer que a minha condição para ir na Disney Japão era não ficar em absolutamente nenhuma fila em nenhum momento. Essa era a minha condição. E deu meio certo, eu me diverti, foi legal. Era tipo uma terça-feira, era um dia aleatório, assim, em outubro, ou seja, eu nem gosto de andar nos brinquedos, porque qualquer coisa que gira eu fico enjoado. Pode ser tipo, coisa rápida, beleza. Coisa que cai, beleza. Uma coisa que gira não dá pra mim, tem muita coisa que gira. Então eu dava os fast pass pra ela ficava indo e eu ficava esperando embaixo, comendo, deu tudo certo. Gostei. Boa experiência. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Muita gente, isso é uma discussão bastante comum na imprensa americana, se o título, o eventual campeão, vai ter um asterisco que eles falam no título, por não valer tanto quanto os outros, enfim. O que vocês acham? O campeão comemora título e pronto, ou realmente não vale tanto? Eu acho que também tem uma questão assim, por exemplo, que é uma questão que pode acontecer, se você tem sei lá, Lakers e Bucks na final, Clippers e Bucks na final, e justo o melhor jogador de um dos times se contamina e acaba não podendo jogar, isso muda tudo, né? Então, talvez nesse caso, o que vocês acham? Cara, eu acho que é aquela coisa. O Kevin Durant também não jogou as finais do ano passado e ninguém cita isso como para diminuir o título do Toronto Raptors. Não vou nem falar da lesão do Klay Thompson, porque foi no finalzinho do último jogo, mas enfim. O Kevin Durant não jogou e ninguém usa isso para diminuir o título. O Patrick Ewing não jogou em 99 e ninguém usa isso para diminuir o título do San Antonio Spurs. Já viu alguém citar isso? Mas o Knicks estava sem o Patrick Ewing nas finais. Então pode ser até uma coisa que vai ser lembrada
1 ou 2 anos depois. Mas depois, cara, são tantas temporadas da NBA, o bagulho começou em 1946. Ninguém vai ficar se lembrando que exatamente na temporada 2019, 2020... Ninguém vai nem se lembrar que foi Pensa em 2037. Qual foi a temporada mesmo que teve a pandemia e que acabou de uma forma meio estranha, tá ligado? Vocês não vão nem se lembrar no futuro qual temporada que foi. Então, eu acho, a minha resposta é não vai ter um asterisco. A minha resposta também... Que acontecer isso. A não ser que antes do jogo 7 das finais, o Lakers perca o LeBron e o Anthony Davis. Aí eu entendo a galera questionar, mas fora isso... Mas eu concordo, vou contigo também, sabe, que não vai ter um asterisco pela mesma explicação que você deu, né? Teve várias finais aí, o Kyrie Irving, que se machucou também no Cleveland, que não jogou finais, e também ninguém desmerece o título do Warriors em cima do Cavs. A única coisa que pode mudar, que eu acho que assim, né, que é a condição da situação da pandemia, é que a gente pode ter mais casos de jogadores que vão se machucar em mais times, e aí sim alguém pode vir a discutir se o cara foi ou não foi campeão, mas visto que está todo mundo na mesma bolha e na mesma condição, eu acho que ninguém vai desmerecer o título de ninguém. Eu tô com vocês, taça é taça, e o time que ganhar, o torcedor tem todo o direito de comemorar, porque realmente tá todo mundo, é isso que o Jones falou, tá todo mundo na mesma condição, né? Não tem ninguém em situação melhor. Não, só finalizando, eu entendo asteriscos em títulos, mas acho que isso não é um motivo para asterisco em título. O asterisco não é isso, o asterisco é o Flamengo achar que é campeão, mas o Sport saiu da CBF, mas o Flamengo tem um caso para ser campeão porque foi no campo, no campeonato jogado. Isso eu acho que é um motivo para asterisco. Lesões, jogadores fora, suspensão, isso pra mim não é asterisco, não. Enfim, só pra finalizar. Tem razão. O Jones falou no começo do programa que justamente o fato da gente ter tido esse hiato na temporada e voltado agora dá meio que uma bagunçada, né? Quer dizer, se você tem os playoffs na sequência da temporada regular, tá todo mundo no ritmo e a tendência é que os melhores times avancem sempre, né? Com essa parada e esse retorno à temporada, e ainda com essa questão da pandemia, você estando suscetível à contaminação de algum jogador importante, isso dá uma bagunçada na temporada. Então eu queria conversar com vocês a respeito de times que podem surpreender nesse retorno. Eu acho que é muito mais fácil nessa temporada um time que se classificou em sexto, sétimo, surpreender um time que se classificou em segundo, terceiro, ou até 1-8, né? Do que em temporadas anteriores. Então eu queria perguntar para vocês, quem que vocês acham que pode surpreender? 1 ou 2 times aí que vocês acham que podem aterrorizar os times considerados favoritos? Eu acho que é mais coisa para a Conferência Oeste isso. No Leste, infelizmente, Jones, eu não consigo ver Orlando ou Brooklyn. Concordo com você. Derrubando um dos primeiros. E ali no meio é o meio. Sexto ganhar de terceiro, quinto ganhar de quarto é absolutamente normal. No Oeste, eu já consigo ver um cenário onde um Dallas Mavericks em sétimo pode fazer frente a um Clippers que vai estar em segundo, ou um Nuggets que pode passar para segundo. Lógico, com certeza. E essa é a temporada para isso. Nesse momento a gente tem o Houston em sexto. O Dallas pode passar Houston. Um Houston em sétimo, ou até mesmo o Houston em sexto, pode incomodar os de cima? Com certeza pode. Inclusive, se o Houston em sexto contra Denver, que está em terceiro, se eu tivesse que botar meu dinheiro, eu botaria no sexto e não no terceiro. Mas de sétimo, oitavo é pouco provável. Porque vai sendo Memphis, sendo Blazers, sendo Pelicans, sendo quem for, eu acho que mesmo nessas circunstâncias, poucas chances de derrotarem o Lakers. Porém, do sétimo, sexto colocado no Oeste, eu acho que, olha, se pegar sétimo e sexto colocado, se pá, tem mais chance de um deles conseguir derrotar os de cima do que não conseguir, porque tá realmente o equilíbrio é muito grande. Pensem que do segundo pro sétimo, que é o Clippers pro Dallas, ele está apenas a 4 jogos e meio atrás. Uma diferença muito pequena, isso quer dizer que tá muito nivelado a Conferência Oeste. O que eu acho até que desqualificaria para chamar de uma zebra, sendo que eles estão tão equilibrados. Mas enfim, se acontecer um upset de sétimo ou oitavo colocado, eu acho que é no Oeste, não no Leste, que a diferença é muito mais gritante. Eu vou dizer para você sim, que eu não acredito que vai ter uma surpresa em final, as finais assim de
conferência, sabe? Eu não acredito que os dois, tipo assim, o Lakers no Oeste, eu acredito ainda que ele não vai perder a preferência e tudo mais, mas que pode dar uma bagunçada no meio, e aí vem o lado um pouquinho mais assim de eu gostar das coisas acontecerem, tipo assim, eu adoraria ver o Dallas, por exemplo, surpreender com o Doncic ali, sabe, por causa da história, o cara é novato, vem assim, tipo, segundo ano de time e tal, então eu gostaria muito mais da surpresa pela história do que eu acredito realmente que terá uma surpresa, tá entendendo? Então, assim, outro time que vem embalado que é legal de assistir é o OKC, cara, se eu fosse apostar numa surpresa, eu acho que o OKC, pra mim, é o time, assim, olhando as duas conferências, tá? É o time que eu ficaria de olho que ele pode realmente, assim, tá bem montadinho, tá bonito de ver jogar e tal. E eu acredito que ali, sim, poderia ter uma surpresa legal, se fosse. Mas, em final assim, os dois primeiros das tabelas, que são o Bucks e o Lakers, eu não acredito que vai ter, assim, muito problema pra eles, assim, pra chegar numa final. Agora, que pode dar uma bagunçada, seria legal. Eu, em cima do que o Jones falou, eu ia falar do OKC. Eu acho que tem dois times, um no leste e um no oeste, que eu não gostaria de pegar de jeito nenhum, principalmente no primeiro round, porque os times ainda vão estar vindo desse finalzinho de temporada regular aí. Um time, como o Jones falou, é o OKC. Do outro lado, eu não gostaria de pegar o Philadelphia de jeito nenhum. Porque o Philadelphia, apesar de ele estar meio capengando na temporada toda, a gente sabe que o talento o time tem, né? E, por exemplo, nesse momento a gente teria um Boston e Philadelphia. O Philadelphia, se eu não me engano, leva vantagem sobre o Boston nos confrontos diretos nessa temporada. O Boston é um time mais completo, melhor, mas assim, do lado do leste, eu acho que a briga do Toronto e do Celtics é para fugir do Philadelphia, e eu acho que tem que ser por aí. É óbvio que o Philadelphia pode ficar em quinto ainda, ele tá com o mesmo recorde do Pacers, né, e até tá perto do Miami também, então daria até pra ficar em quarto, dependendo do que for os jogos, mas eu acho que esse time é perigosíssimo. Falando aqui um pouco do Orlando do Jones, eu já coloco o Orlando em sétimo. O Orlando tem 2 jogos contra o Brooklyn nesse retorno, e o Brooklyn, como a gente já falou semana passada, o Brooklyn tá vindo com a raspa do tacho, né? Perdeu, acho que 5 ou 6 jogadores da rotação, enfim. Sem contar o Duran, que tá... Vocês devem estar ouvindo minha filha fazendo uma intervenção ali no fundo, chorando. Mas enfim, então eu acho que os 2 times que eu não gostaria de enfrentar é o OKC e Filadélfia. Eu acho que são os times que tem mais chance de causar uma surpresa nesse retorno. Falando ainda da bolha, né? Antes a gente vai pedir a previsão de campeão do Jones, mas antes disso, eu não sei se vocês têm acompanhado as curiosidades que o pessoal tem informado na bolha. Tem um perfil muito interessante no Twitter, no Instagram, o NBA Bubble Life, que mostra um pouco do que os jogadores estão fazendo, Myers Leonard virando cerveja, o J.J. Redick também, enfim, mostra um pouco de cada coisa, mas eu queria falar uma curiosidade que eu li aqui, eu sabendo que o Jones gosta muito de tênis. Alguém viu quantos pares o PJ Tucker está levando de tênis para a bolha? Quem não sabe, o PJ Tucker do Rockets é o considerado Sneaker King atualmente da NBA. Você chegou a ver isso, Jones? Não vi. Ele está, assim, a bolha ela vai durar mais ou menos ali de quando eles chegam até a previsão das finais, que é 12 ou 13 de outubro, do último jogo, ela vai durar mais ou menos 3 meses para os times que chegarem nas finais, né? O PJ Tucker está levando mais de 60 pares de tênis. Ele está levando 2 cases de 24 pares, mais um case de 16 pares, e aí no final ele falou que ele teve que pegar uns outros tênis e colocar numa mala porque ele precisava ter opções na bolha. Então, entre tênis para ele passear e tênis de jogo, ele está levando mais de 60 pares de tênis para ficar. Se o Rockets chega na final, 90 dias. Tem uma curiosidade, então. Quando eu fui lá para o All-Star Game em Chicago, de onde eu gravei um episódio como correspondente para o Big Shot Pod, um dos eventos que eu fui tinha alguns jogadores da NBA e eles meio que iam no palco com uma pessoa entrevistando e respondiam algumas perguntas. Aí esse que eu fui teve primeiro o Lauri Markkanen, teve o Robert Horry e teve o PJ Tucker.
foi uma das entrevistas mais chatas que eu vi na minha vida, porque todas as perguntas eram de roupa, de relógio e de tênis e de sei lá, vestuário. Porque a entrevista do Lauri Markkanen era como é que tu chegou nos Estados Unidos, tu se inspirava no Michael Jordan, qual jogador que tu joga parecido. Eram umas entrevistas legais. Puto, o cara tava 5 metros na minha frente respondendo as perguntas. A entrevista do PJ Tucker, um cara do meu time, inclusive, eu nunca vi algo tão chato. Eu fui embora no meio, fui comprar comida e voltei no jogador seguinte. De tão chata. Só pra reforçar essa parada que ele é um cara muito ligado em roupas e tênis e relógios e tudo mais, enfim. Eu tô vendo aqui na foto justamente do NBA Bubble Life que ele levou até um Air Jordan Dior aí, que tá na casa dos $15 mil, entendeu? Esse é um tênisinho barato. Quer dizer, só pra ele dar um rolê ali na bolha. Exatamente. Né? Você acha que 60 pares pra cima, pra 90 dias tá bom, ou você acha que precisa de mais alguma coisa, hein, João? Precisa de um por dia? Exagero isso aí, né? Vou falar a verdade. Quem precisa de 60 pares? Enfim, ele é um colecionador nato, né? Eu já vi vários vídeos dele falando, que nem o Vavo falou, a maioria dos vídeos que eu vi dele foram mais falando sobre sneakers, sobre a coleção dele, que ele tem uma coleção muito grande mesmo. E o Montrezl Harrell, como é que é o nome dele? Montrezl Harrell. Esse aí também, ele também tem muito tênis, muito sneaker. Mas enfim, eu já vi muito tênis desse cara, ele só fala disso e eu acho que é um exagero 60 tênis, principalmente para jogar, que os tênis que ele tá levando não é para jogar, não é para jogo, né? A maioria não é. Pois é. A maioria é para usar numa bolha. Vamos colocar o Jones no paredão agora. Jones, na lata, o campeão da NBA vai ser? Lakers. Olha só. E nem eu que torço pro Lakers estou tão convicto assim. Espero que você esteja certo. Cara, porque, assim, deixa eu justificar, eu gostaria muito de ver a historinha do Lakers acontecer, entendeu? Do LeBron com outra camiseta, tipo o terceiro time ser campeão ali de novo. Eu acho que eu gostaria muito de ver essa história acontecer, sabe? Então, não, por com isso... certeza, com eu certeza. Também gostaria. Se o LeBron conseguir ganhar o seu título por 3 times diferentes, aí finalmente talvez ele chegue perto do grande ídolo Robert Horry, que conseguiu ser campeão pelo menos 2 vezes com 3 times diferentes. Olha. Agora que o Jones me deu esse sopro de esperança, vamos falar do time dele, Orlando Magic. E aí, Vavo, a gente vai alternando as perguntas aqui. Então, a primeira coisa que eu queria perguntar para você, Jones, você falou que não acredita numa surpresa muito grande em finais de conferência, tanto no leste quanto no norte, mas eu queria saber o que a gente pode esperar do Magic nesse retorno. Você está confiante? O que você está vendo do Magic aí para esse retorno? Então, como um bom torcedor do Magic, né, e voltando a fazer, já que o Vavo gostou daquela alusão à Fórmula 1, eu acredito que o meu Magic é o Williams vindo na chuva ali, tá? E que pegou ali um time ali que é a Renault, que quebrou ali, tá com os motores pifados e tudo mais, que é o Nets. E que vai realmente, que nem você falou, eu também já considero o Orlando que vai passar do Nets nessa volta aí dos 8 jogos. Eu estou esperançoso que ele vai conseguir aí pelo menos umas 4 vitórias, metade, eu acredito nisso. Mas, como um bom torcedor e realista do Magic, eu não acho que ele vai avançar muito nos playoffs depois disso, né? Se ele passar em 7º, ele vai cruzar com o Toronto novamente. E a única coisa que eu acredito é que vai dar... que ele não perca, não seja varrido nos playoffs, entendeu? Mas eu não acredito que... enfim, que o Magic vá passar numa segunda fase de playoffs. Eu não acho que tenha... Olhando assim, né, na situação antes de parar, como os times estão vindo agora, eu acredito que vai realmente esbarrar no Toronto. O Toronto está bem. E a gente, lógico, já vai entrar na expectativa como um bom torcedor do Magic para saber o que vai acontecer na próxima temporada, né? É isso aí. Mas eu não acredito muito que vai ter uma grande surpresa, né, do Magic. Falando de futuro, então, eu acho que todo mundo concorda que o Magic dificilmente vai passar da primeira rodada, né? Seja Bucks, Raptors, Celtics, quem for.
Quais passos que tu acha que o Magic precisa para se colocar como um dos melhores times da NBA? O que está faltando para o Orlando Magic a curto, médio prazo? Então, a gente vem aí de uma sequência de anos, né, sem participar de playoffs. Ano passado participou, teve uma campanha bem legal depois do All-Star Game, assim, com uma sequência grande de vitórias, e acabou entrando nos playoffs ano passado. Que o que a gente mais quis do ano passado para esse é que fosse mantido pelo menos os principais jogadores, né? Que foi feito, porque geralmente na pré-temporada, nos anos anteriores, o Magic fazia umas cagadas, né? Vamos falar por exemplo, o Vitor Oladipo foi trocado por nada. Você imagina que o Vitor Oladipo, no final, se a gente olhar toda a historinha da onde ele saiu do Magic para onde ele está ali no Pacers, ele virou um Paul George, né? Então, e para o Magic virou, se eu não me engano... Terrence Ross. Não foi o Terrence Ross? Tá falando Terrence Ross? Não. Falou? Ele virou o Serge Ibaka, que por sua vez virou o Serge Ibaka, justamente, que virou o Terrence Ross. O Terrence Ross é um jogador que eu gosto muito. Então, olhando o que foi feito nas temporadas anteriores e que ano passado foi mantido o mesmo elenco e tudo mais, eu acredito que o futuro do Magic está nas peças novas, que é o Mobamba e é o Isaac. Eu acho que esse é o caminho do Orlando Magic, uma afirmação aí talvez do Aaron Gordon como uma estrela principal do time, né? O Vucevic passando talvez a mão pro Mobamba, e olhando como o time está se comportando com os jogadores novos, eu acho que é isso que eles estão preparando, e isso me agrada muito, sabe? Essa construção desses jogadores novatos no Orlando Magic. O que nos desagrada como um torcedor é um pouco o nosso técnico, né, que gosta muito de defesa, e a gente acaba penando por isso, faz umas trocas que a gente, enfim, fica preocupado ou muito angustiado quando está assistindo o jogo. Por exemplo, vem um Aaron Gordon, começa a esquentar a mão e fazer jogadas e tudo mais, e de repente do nada ele saca o cara fora. Então acredito nessa evolução do Magic, que vai ser por esse caminho, sabe? O futuro do Magic vai estar por aí, e logicamente eu acho que vai existir uma negociação em cima do Vucevic num momento próximo, né? Porque esse ano ele não está jogando o que jogou ano passado, não está num nível All-Star, no passado ele foi All-Star e tudo. Então acredito que talvez vai ter uma negociação ali. 2 jogadores que eu gosto muito nesse elenco é o Markelle Fultz, né? E eu gosto muito porque você me perguntou se eu já fui para Orlando, e eu fui para Orlando em março agora, e foi a primeira vez que eu assisti um jogo do Magic ao vivo. Eu tive o prazer de assistir o Orlando Magic contra o Dallas Mavericks, que perdeu, logicamente o Orlando perdeu para o Dallas, onde eu assisti. Eu queria ter, assim, todo mundo fala do Doncic, mas eu queria muito ter visto, e eu vi o Porzingão jogar, entendeu? Eu queria muito ver o Porzingis, que eu acho o cara totalmente desengonçado, assim, ele tem um corpo bizarro, assim, grandão, e ele é rápido e tem todas as qualidades que nós sabemos. Mas foi muito legal, e nesse jogo do Orlando, eu gostei muito de ver o Michael Carter Williams jogando, porque ele é o tipo de jogador que ele não aparece na estatística, mas lá assistindo na arena, ele é o cara que estava xingando os companheiros, posicionando o cara que estava errado, estava comendo a bola na marcação em cima do Doncic, apesar que o Doncic é um cara que é muito liso, joga muito fácil. Então eu gostei muito desses 2 caras aí assistindo o jogo lá. Eu criei uma empatia muito grande pelo Michael Carter Williams, sabe? Então esse é o futuro, na minha opinião, do Magic. Jones, você citou alguns jogadores aí, eu queria então falar um pouquinho do elenco do Orlando e em cima do que você falou para as próximas temporadas, né? O Orlando tem hoje o Vucevic, que é um pivô que foi All-Star na temporada passada, né? Embora ele não esteja no mesmo nível, nessa temporada ele está com médias respeitáveis de 19,5 pontos por partida e 11 rebotes por jogo. Você tem um jogador como o Aaron Gordon. Eu sempre fiquei muito intrigado com o potencial do Aaron Gordon, mas eu acho que sempre
falta um pouco para ele dar aquele passo além e se tornar de fato um grande jogador. Eu acho ele muito bom, mas falta ainda aquele passo a mais. Tem o Jonathan Isaac, que eu gosto muito e que eu acho que vai ser um dos melhores jogadores defensivos da liga durante um bom tempo. Ele vinha fazendo uma temporada incrível do ponto de vista defensivo, até ele se machucar nessa última temporada, né? E aí você tem, então, jogadores mais novos. O Mo Bamba, que nessas 2 temporadas ele ainda não fez o suficiente para justificar a posição em que ele foi draftado, e o Markelle Fultz, que é uma situação um pouco diferente, né? Ele teve todo aquele drama dele em Filadélfia, foi trocado para o Orlando, ele precisava realmente de um recomeço, né? E tem dado demonstrações de estar colocando... De melhora. De colocar a carreira dele nos trilhos. Não sei se ele vai justificar a primeira escolha de draft. Eu acho que vai ser difícil, principalmente num draft em que o Jason Tatum foi escolhido, né, em terceiro. Acho que se esse draft fosse refeito hoje, com certeza o Tatum teria sido escolhido em primeiro lugar. Mas então, eu queria te perguntar, para você dar esse panorama geral do elenco, eu queria a sua opinião específica sobre esses 2 jogadores. O Markelle Fultz, o que você acha que ele vai se tornar? E o Aaron Gordon, se você acha que ele é... Qual que você acha que é o potencial do Aaron Gordon? Você acha que ele pode ser a principal estrela de um time? Você acha que um time pode almejar um título, ser o Aaron Gordon o melhor jogador? Ou, de repente, se o Aaron Gordon for o segundo ou terceiro melhor jogador, isso já muda de figura? O que você acha do elenco e especificamente desses 2 jogadores? Bom, começando pelo Fultz, né, que ele realmente teve um recomeço no Orlando e animou muito, assim como torcedor, o que ele vem fazendo, né? Ele é o armador principal hoje do time, né? E eu acredito, sim, que se ele melhorar um pouco mais o arremesso dele ali, ele tá... Cara, o joguinho dele é bem bacana. Eu acho que ele vai se firmar mesmo no Orlando ali nessa posição e acredito, assim, que ele tem um bom potencial para o futuro. E concordo plenamente com você. Se hoje fosse refeita a escolha do draft, certamente ele não seria o primeiro. A lesão dele, para quem não sabe, ele teve uma lesão bizarra no ombro, não conseguia arremessar direito, teve que fazer todo um tratamento, reaprender, se a gente pode falar assim, ao básico, aos arremessos, a arremessar lance livre. Até tem um vídeo muito, muito hilário na internet no lance livre que ele faz ainda no 76ers, que, enfim, ele todo atravessado, ele não consegue estar travado. Então, eu acho que se ele continuar do jeito que ele vem, né, nessa última temporada ele veio se firmando muito bem, teve jogos maravilhosos. Acredito muito que ele vai ser um dos caras, das estrelas ainda do time. Acredito e torço para isso, como um torcedor. Já o Aaron Gordon, o que falta para ele, eu acho que é precisão mesmo, sabe, de arremesso. Ele é um cara atlético, todo mundo sabe, aí, conhece ele pelos campeonatos de enterrada, 2 vezes que... um salve aí pro Dwayne Wade, que não deu 10 para ele, né? Então... ele é um cara conhecido muito pelo atleticismo dele e tudo mais. Eu acho que ele precisa melhorar muito a parte de range dele, né, de 3 pontos aí, se ele começar a meter bola, eu acho que seria esse o caminho dele. Mas falando do Aaron Gordon, eu acho que a carroça dele tá passando, sabe? Ele não tem mais muito tempo no Orlando, apesar dele ter, se eu não me engano, feito um contrato máximo há um ano passado. Ele conseguiu aí um contrato bem generoso. Até a gente, como um torcedor do Orlando Magic, que viu estrelas como Oladipo sair dali quase de graça, fizeram isso até para manter uma potencial estrela, né, do time. Mas, cara, eu acho que assim, se ano que vem ele não deslanchar mesmo, eu acho que ele vai já ser uma moeda de troca para Orlando aí para outro time, porque eu acho que sabe, ele tem que mostrar mesmo que ele tem esse lugar. Que hoje a estrela do time do Orlando Magic é considerado o Vucevic, né, ainda. Então, acho que ele tem que realmente melhorar essa parte. Na minha opinião, melhorar arremesso e realmente mostrar para que tá ali, né? Não errar muito. É só uma observação do Aaron Gordon. Uma observação do Aaron Gordon que a gente esquece ou não sabe. O Aaron Gordon ainda tem 24 anos. Se pedir para um fã de NBA chutar a idade dele, certamente a grande maioria chutaria mais.
porque ele entrou muito novo, a gente esquece que ele entrou muito novo, e ele ainda tem 24 anos. Então, eu acho que uma questão a ser debatida é se ele já chegou no teto dele, ele é isso pro resto da carreira, ou se por ser jovem ele ainda tem algo a crescer. Acho que esse seria um debate muito válido, porque o Orlando ofereceu esse contrato para ele, pensando no que ele ainda pode vir a se tornar, mas será que realmente ele vai dar esse passo além e se tornar esse jogador? Eu vejo muito o estilo dele de jogar, muitas vezes, parecido com o do Blake Griffin. Óbvio que o Blake Griffin entrou na primeira camada da NBA e o Aaron Gordon entrou na terceira e na quarta, mas eles têm um estilo muito parecido. E o Blake Griffin, ele foi meio que obrigado realmente a desenvolver o jogo dele e outras coisas que não apenas o jogo de força e ali embaixo do garrafão. Ele virou um arremessador de três razoável, aceitável, pelo menos aceitável o suficiente para não se deixarem arremessar livre. E teve jogo que ele meteu 5, 6 bolas de 3. E inclusive o Blake Griffin nessa mudança dele, ele voltou até a ser um All-Star na temporada passada pelos Pistons, quando ele estava mais livre de lesões. E o Aaron Gordon, eu concordo com o Jones nessa parte, ele precisa meio que diversificar o jogo dele, porque um jogador que faz meio que a mesma coisa sempre, ele fica muito previsível na marcação. E se ele puder ter um arremesso de 3 mais confiável, a ponto de puxar o marcador dele, de abrir espaço para vir o armador correndo e que seja ele passar a bola para o armador fazer uma bandeja, isso beneficiaria muito o time. Minha curiosidade é se ele já chegou no teto dele ou não. Uma vez eu vi um comentário sobre o Aaron Gordon que eu acho que serve bastante para descrever. O conceito do Aaron Gordon, se você explicar o jogador Aaron Gordon, é muito melhor do que o que você vê na prática, né? Ele é um cara atlético, salta muito e tal. E se você descreve esse jogador, eu acho que se você nunca viu esse jogador, você esperaria muito mais do que ele apresenta. E uma coisa que o Jones falou, o range dele, quer dizer, ele vinha melhorando os arremessos de 3 pontos dele nos últimos 3 anos, e esse ano passado ele chutou 35%, e esse ano caiu para 30%, 5 pontos percentuais, é uma queda muito grande, principalmente em um time que não tem tantos arremessadores de 3 pontos, né? Se você olhar para o elenco do Magic, você olhar o elenco titular, o Markelle Fultz a gente sabe, né? Ele não chuta de 3 pontos, ele tá com média de 25%. O Vucevic não chuta de 3. O Jonathan Isaac também não é um cara conhecido pelos arremessos de 3 pontos. E aí o Aaron Gordon, que seria o cara que poderia desafogar, né, nesse lugar, ele também não chuta. Então, isso prejudica muito até o flow ofensivo do time, né? Porque fica todo mundo arremessando ali de curta e média distância e não tem... Tem o Terence Ross, que tá lá, que é um bom chutador de 3 pontos, mas... O Fournier chuta 40. Hoje em dia você não pode ter... Mas hoje em dia você não pode jogar só com um grande chutador de 3. Isso aí era o jogo da NBA de 20 anos atrás, né? Hoje em dia, pelo contrário, você tem que ter 2 muito bons, outros 2 bons, e aí você tem aí dá pra você jogar com um cara que não é bom de 3 pontos. Haja visto, por exemplo, o que o Rockets fez pra acoplar o Westbrook nesse time, né? Ele basicamente joga sem pivô, porque o Westbrook não chuta de 3 pontos. Então, eu acho que tá perfeito o que o Jones falou. Eu acho que a carroça do Aaron Gordon tá passando mesmo, e o Orlando deve começar a pensar em olhar com carinho a possibilidade de trocar ele para ver, enfim, se dá para melhorar o elenco. E aí, só uma coisa que você falou, um jogador que você passou. Você confia que o Bamba vai virar jogador, ou Jones? Assim, é difícil acreditar como torcedor, eu gostaria muito, aquela coisa, né? Agora, pelo que ele vem jogando, ele tem muito erro besta, né? Ele leva toco, besta, ele tem erros primários, mas eu acho que como eles estão colocando ele menos em quadra, talvez eu entendo isso como um preparo para o cara, sabe? Estão preparando mais ele, estão vendo que ele está fazendo coisas que ele não pode fazer, erros bestas, né? Erros básicos, assim, não sei. Então, se eu entender nesse ponto que ele tem menos minutos jogados, que ele está sendo poupado, que isso seja um aprendizado, sim. Agora, se ele continuar nessa pegada de continuar entrando em quadra, errando bola, fazendo, enfim, não se posicionando bem,
aí sim, aí eu não posso acreditar. Mas, como um bom torcedor, eu acredito sim que o Mo Bamba possa virar aí uma estrela do time num ano futuro, onde nós precisamos, basicamente, como você falou, e como o Vavo começou a falar nos nossos arremessadores de 3, o nosso problema do Orlando Magic é justamente fora do garrafão, né? Não tem arremesso, não tem tiro de fora. Então, trabalhar num pivô nessa altura do campeonato, né? De um center, enfim, por ele eu acredito que ele vai dar certo, como um torcedor. Estou enxergando toda essa falta de jogo ou não, ou menos minutagem nesse período de novato dele, nesses 2 anos, como um aprendizado ali do lado do Vucevic, mas o que precisaria ser feito no Orlando Magic justamente era melhorar muito o arremesso de fora da linha dos 3 pontos, né? Isso seria o ideal. Maravilha, acho que a pauta hoje foi coberta, né? Cobertinho, que é uma coisa gostosinha pra esse friozinho que tá rolando agora, né? Então, tamo aí. Palavra do dia é Jim Carrey. Tudo junto. Jim Carrey. Jim Com D. com G de Jim. Com D, D-J-I ou G-I-M? De Jim de bebida. Pode escolher, Jones. O gin de bebida. Que é... Então, Jim de bebida, G-I-M, Carrey como sobrenome do grande ator de Hollywood, James Carrey II. Eu não sei, eu chutei que o nome dele é James Carrey II, mas ele tem cara de James Carrey II. Então é isso aí, escrevam aí Jim Carrey tudo junto para concorrer a um mês de Bicha de Pod All Stars. Vocês querem... Vavo, uma piada, por favor. Não, eu queria fazer mais uma pergunta pro Jones sobre Orlando Magic. Jones, quando e como foi a primeira vez que tu colocou o nome do Evan Fournier no Google? Tá, vou responder exatamente como foi a primeira vez. Eu não tinha... Eu morei na França, então eu tenho até um pequeno apego com o meu francês preferido aí, Evan Fournier. E a primeira vez que eu digitei foi justamente por descobrir que o apelido dele era Don't Google Me, ou uma coisa assim. Que não me busque no Google, porque é tenso ver as imagens se você procurar Fournier no Google, tá? Então, sugiro aos ouvintes aí que não façam essa busca pelo nosso querido, mas eu fui ver de curioso e realmente é meio feio as imagens que aparecem sobre isso daí. Eu acho que vai despertar a curiosidade de todos os curiosos que estão escutando. Então, o apelido do Evan Fournier, para quem não sabe, é Don't Google Me, né? Não me busque no Google, porque realmente a busca que o Google sugere é de uma doença que se chama Fournier, eu acho, e é bem intenso. Nossa, é horrível isso aí. Então foi isso. Vocês falaram do Mahomes programa passado? Do Pat Mahomes? Falamos o quê? Qualquer coisa. Do contrato dele novo? Nossa. O maior contrato da história dos esportes? Não, acho que não. Acho que não falamos, não. O que vocês acharam desse contrato aí, hein? $500 bilhão em 10 anos. Eu achei legal. Pra ele é ótimo, né? Eu gostaria de ter só um aninho desse contrato, porque eu já tava feliz. Mas a parada dele não poder fazer nada, né? Vocês leram os pormenores? Não li, cara. Então, ele assinou, né? Pra quem não sabe, Pat Mahomes é do Broncos, é Broncos? Não, Kansas City Chiefs. O Kansas City Chiefs que foi campeão ano passado, né? Sim. Da NFL. Infelizmente é da divisão do Broncos. É que você torce pro Broncos, né, Gui? Era isso, então. E aí ele assinou o maior contrato da história dos esportes. Então, um contrato de $500 milhões em 10 anos, até $500 milhões, né? Se ele cumprir o contrato inteiro. Que é, né? Realmente considerável, mais do que muitos países fazem em anos. Só que ele tem uma porrada de coisa que ele não pode fazer. Tipo, ele basicamente só pode respirar e jogar futebol, assim. Tipo, ele não pode
jogar outros esportes, ele não pode estar em barcos e andar de jet ski e manipular coisas quentes, sabe? Tipo, umas paradas muito específicas que ele não pode fazer para não machucar a mão, o ombro, não ter uma parada. E aí tinha todo esse questionamento, né? De, cara, o que você faz com 50 milhões de dólares por ano, sendo que você não pode fazer nada? Tipo, nada que você faria com esse dinheiro, sabe? Eu viveria bem sem andar de jet ski, pode ficar tranquilo. Eu consigo pensar algumas maneiras de me divertir sem Eu quebrar o também contrato. pensaria várias maneiras. Né? Agora, a questão, é até legal você falar isso, tem um caso conhecido na NBA, o Jay Williams, ele foi um armador da Universidade de Duke, que foi draftado em segundo lugar no draft, agora eu não vou lembrar o ano do draft dele, mas eu acho que foi em 2002, 2003, né? E ele depois da primeira temporada, ou durante a primeira temporada de novato, ele sofreu um acidente de moto e acabou a carreira dele ali. Então, ele era um jogador que estava até demonstrando... draft de 2002, isso. Ele estava demonstrando um potencial legal e tal, estava indo bem na primeira temporada dele. Tô olhando aqui, enfim... um novato, né, com médias ali de quase 5 assistências por jogo, 10 pontos e tal, só que ele tinha um potencial muito grande e ele sofreu um acidente de moto e acabou a carreira dele ali. Então, é até natural que os times se comprometam financeiramente com um jogador desse nível, mas, por outro lado, exijam que ele abra mão de algumas coisas que podem colocar em risco a carreira, né? Total. Mas aí o que eu fiquei me questionando até é o quanto agora que os times estão jogando em outros lugares, né? Tipo, que tem direito de videogame, direito igual aqui no Brasil, né? Que tem os times de futebol estão fazendo as próprias transmissões e tal. O quanto que os contratos dos esportistas vão mudar por causa disso, né? Porque eles não estão só negociando mais só a pessoa deles no campo, né? Eles vão negociar anos de uso de imagem, de merchandising, 200 países ao mesmo tempo, não vai ter pessoas de fora, tipo uma rede de televisão dando dinheiro, porque o próprio jogador vai fazer isso, tem videogame, uma porra de coisa, né? E aí, o que um contrato desse do Marrones abriu de porteira, assim, pra galera renegociar isso e como no mundo pós-Covid até isso vai acontecer. Eu fiquei muito curioso de ver o que vai acontecer nos próximos anos e nas renegociações desses contratos todos, sabe? A NBA vai ter isso até é um assunto para deixar para mais para frente, porque vai ser um negócio complicado. Eu me preocupo mais com a próxima temporada da NBA do que com essa que vai ser jogada em Orlando, porque vai ter uma negociação muito bruta aí entre a Associação de Jogadores e a Liga, por conta Enfim, a gente já entrou nesses assuntos aqui, eu não vou nem me alongar muito agora, mas existe aquela divisão de receitas entre jogadores e donos, é meio a meio na NBA atualmente, só que por conta... a Liga vai perder muito dinheiro nessa temporada e na próxima jogando sem gente nos ginásios, só que os contratos que estão assinados, eles foram feitos com base numa divisão de lucros passada, onde vai ter uma receita maior. Então, os donos vão acabar saindo perdendo, e aí vai ter que ser renegociado isso daí. Teve um exemplo claro do que aconteceu isso agora no beisebol, que também tem a mesma questão. Os donos de beisebol falavam assim, eles falavam que para eles era menos prejuízo eles não jogarem a temporada do que jogar poucos jogos por conta dessa divisão. Essa discussão vai chegar na NBA, e a NBA tem navegado melhor nessas questões trabalhistas, juntamente com a Associação de Jogadores, mas pode complicar. Enfim, acho que isso é uma discussão para o futuro. Jones, eu queria agradecer sua presença, Jones. Ô, louco. Jones, antes de você ir embora, um sabor de pizza. Lombo com abacaxi. Boa, gosto. Nossa, o cara já foi polêmico, ele já meteu o abacaxi na pizza, que é uma...
Ele veio aqui pra causar, ele não veio aqui pra arrumar amigos. Ele veio aqui pra Sem papas na língua. gerar discussões acaloradas. Gerar discórdia. Então é isso aí. Então, amigos, peçam suas pizzas. Sexta-feira passada, dia 10 de julho, foi o dia da pizza, por isso que eu perguntei. Se vocês não comeram a pizza, peçam atrasado aí pra ouvir esse Big Shot Pod nessa quarta-feira fria no Sudeste brasileiro, ou talvez quente, onde você esteja nesse mundo, quiçá universo, por que não? E a gente se vê aí semana que vem. Jones, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Semana que vem estamos de volta. Vavo, Gui, muito obrigado. Valeu. Não tivemos um momento bom chacalaca hoje, porque o Vavo esqueceu e não cobrou. Então é isso aí. Episódio grande. Beijo. Abraço. A gente é editado pelo Gui do Produção da Ampere. Valeu. Ampere.